Olá, muito boa tarde. Hoje volto ao fim de um tempo, por várias razões de saúde e razões também que o equipamento que uso se variou e tive que adquirir um novo. Volto ao estudo do livro Os Mensageiros. Hoje vamos estudar o capítulo 13, Ponderações de Vicente, livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, um livro do espírito André Luiz. Mas antes de começar, quero pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para que possamos ter paz, harmonia e discernimento neste momento em que vamos iniciar o estudo deste capítulo 13, desta obra de André Luiz. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Vamos então iniciar o estudo. Mas antes, eu queria fazer só aqui uma pequena introdução, porque este capítulo 13, as Ponderações de Vicente, este capítulo dá-nos informações de Vicente que comprovam os relatos anteriores, destacando o cuidado dos diferentes tipos de responsabilidades que assumimos quando reencarnamos. Um exemplo para todos nós. No que se refere à nossa responsabilidade, de que forma importante pode-nos afetar em desfavorecimentos de quem nos rodeia. Nas histórias de Joel, de Belarmino, Monteiro, e fica demonstrado que as falhas nas programações espirituais e influências que levam a tal é o dinheiro, é a vaidade, é o orgulho. André Luiz, neste capítulo, conversa com Vicente, que também é médico. E vamos então iniciar propriamente o estudo. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado a observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Deixando grandes grupos em conversações ativas, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Os herais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurou André Luiz. Quem diria que pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médio ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez a sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações de natureza referente a todas as oportunidades perdidas. Já visitou a dependência do Ministério do Esclarecimento? Esta é uma pergunta que é feita a André Luiz. Não, responde ele. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as aventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos o centro de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença do dever. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação lá discutem os seus problemas. Nesse instante o interrompi, observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente. Infelizmente para nós, ambos caímos em toda a linha. Não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois
que se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade. Concorrei desapontado, recordando minha condição de suicida, inconsciente. E aqui, peço imensa desculpa, não pus no painel, não passei no painel o texto todo. E aqui me queria fazer um pequeno comentário, parando aqui a leitura do texto. Nesta parte do texto, eu realço novas informações as quais não terão sido somente os médios a falharem a sua missão, como iremos ver. No livro Nosso Lar temos a noção da cidade em si, da sua beleza, de jardins, bosques, etc. E aqui, nos mensageiros, como que nos inserimos nos detalhes dos centros existentes da cidade, compreendendo uma pequena parte de que são compostos, são compostos e o seu próprio destino. Uma nova informação surge sobre imensos pavilhões de mulheres e pavilhões de homens que fracassaram na educação de seus filhos. Pais que abandonaram os seus filhos, falharam na educação, falharam na missão da maternidade e paternidade. E como menciona Vicente, igualmente pavilhões de médicos, que também fracassaram na terra. André Luís pergunta a Vicente que tendo sido médico e ter falhado, o porquê de não estar naquela escola para médicos. Vicente responde que os seus casos são muito diferentes, pois não caíram somente numa área, mas em todas as áreas da vida. Não foi como médicos, mas num todo, como seres humanos. E voltemos ao texto. Eu achei que era importante fazer este comentário. E voltemos ao texto. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos um instituto de administradores onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Somos numerosos, continua sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note que todos os que hajam chegado a zonas como o Nosso Lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o de elevação, da união divina, cuja influência é santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhemos, nunca retribuiríamos a esta colónia na medida do nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ansejo do serviço edificante que nos oferece, quanto a outros companheiros nossos. E é importante esta parte deste texto, porque Vicente aqui demonstra a André Luís que, como médicos, não falharam. Não falharam somente, mas também noutras situações. É o caso de André Luís, recordam-se? Como do suicídio inconsciente que aconteceu com André Luís. E neste caso, a Vicente. Na alimentação, no álcool, nos vícios legítimos e ilegítimos, refletamos então que a lei divina é muito mais complexa do que podemos imaginar. Como sabemos, não temos margens para erros, pois, como percebemos, estamos na evolução legando o nosso trabalho para nos tornarmos espíritos melhores. Vicente fala da cidade Nosso Lar, nos seus ministérios celestial de elevação da união divina que se ligam às esferas superiores na gestão da cidade. Vicente já tinha uma compreensão superior sobre a cidade Nosso Lar como um paraíso concedido por Deus.
sem mérito, sem pedir nada em troca, onde o ensinamento é constante sempre como objetivo de elevação. E vamos continuar com o nosso texto. Fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizmente prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. No que concerne à medicina, os companheiros em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é património divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam cara indiferença. Os que deles abusam são, por sua vez também, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus e proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé às almas. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Eu vou parar agora por aqui para fazer um pequeno comentário, porque acho que é importante, porque toda a oportunidade que recebemos é para fazermos funcionar no bem de todos. O Vicente mostra a André Luís aquilo que vivemos, infelizmente, nos dias de hoje. Muitos dos que se formam em medicina na Terra, não por ser a sua opção, mas muitas vezes dos seus pais, querer que pelos seus status social que isso proporciona, do que se preocuparem como virão a ser médicos na ajuda ao próximo. Ou seja, aqui podemos refletir no que demonstrou Vicente, nos erros dos pais. Podem muitos a vir a ter status sociais elevados, mas como temos acompanhado neste texto, a justiça divina, ela não dorme. Não esqueçamos disto, que é extremamente importante. E voltemos ao nosso texto. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de sol. Tudo era verdade. Simplesmente era verdade. Sim. Simples e bela. Ainda não pensara de facto em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara de leprosos e cegos na nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficou apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Engolfarava-me em pensamentos grandiosos, quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, diz Vicente, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e de respeito geral, impressionando-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando a mente distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade, atribuíam-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível. Amigo do operador, prestaram-lhe esclarecimentos justos a muitos,
Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, preservaram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Horrível, exclamei. Se ele, porém, não é culpado das desencarnações desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente, em tom mais grave. Realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julgava-se culpado, em razão de outras falhas que se entregou imprevidentemente. Esta palavra é difícil. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, porquanto não adquiriu forças para desvencilhar dos algores perante a justiça divina, portanto ele não resgatava crimes inexistentes, mas reparara certas falhas graves e aprendendo a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo por fim a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Ai sim, exclamei. Agora compreendo. Onde existia uma falta, pode haver muitas perturbações. Quando apagamos a luz, podemos cair em algum precipício. Justamente, calou-se o meu amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivera surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me, fraternalmente, regressemos ao nosso núcleo. Creio devemos ouvir Anicete ainda hoje, referentemente ao serviço comum. E aqui vou parar para fazer um pequeno comentário. Vejamos que Vicente fala-nos aqui nesta parte do texto dos espíritos que não compreenderam a atitude do médico negligente, que a sua preocupação era em si muito mais do que o bem comum. Ou seja, ele afetou 2 espíritos ignorantes que o assombravam grandemente. Ele foi negligente por não se preparar para a cirurgia, ter tecnicamente, ou seja, o quer tecnicamente espiritual. Perdão. Ele foi negligente por não se preparar para a cirurgia, quer tecnicamente, espiritualmente. Esses espíritos desencarnaram e acreditaram que a culpa foi dele, que quando desencarnou também tinha 2 à sua espera. Não tendo falhado com eles, foi negligente em muitos outros mais. O resgate não com pessoas, mas sim com a lei divina. Tivemos na Terra o médico de todos os médicos, nosso Mestre Jesus, que, pelos relatos que temos, não se limitava a cuidar somente do corpo de enfermos, mas também da sua alma. Estamos a falar de médicos, não poderia ser de outra profissão qualquer, se lesarmos o próximo que, de que forma seja, fisicamente, financeiramente, espiritualmente, tudo tem de retorno para nós. O que temos de pensar é que todos os nossos atos, quer sejam no bem ou no erro, têm consequências nos outros. Pelas nossas ações tocamos sempre nos outros que nos rodeiam. Pensemos no seguinte. Falei com estas situações que estes espíritos tiveram por terem falhado. Mas nós espíritas, com algum vasto conhecimento, pouco, mas vasto, em comparação com muitos na Terra, sabemos que se errarmos, muito seremos penalizados, pois a quem muito será dado, muito será cobrado. Todas estas situações que Allan Kardec, Emmanuel, Chico Xavier, André Luís nos trouxeram é novo para todos nós aqui na Terra. Podemos entender o que se passa na lei ação-reação. É o que está aqui iminente nesta parte do texto.
O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente, na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Isso disse Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, átomo 6. A lei da ação e reação, ou o de cada um, segundo as suas próprias obras, baseia-se num perfeito mecanismo de justiça e igualdade absoluta para todos. Não há qualquer favorecimento para quem quer que seja. Agindo bem, teremos o mérito do bem. Agindo mal, teremos as consequências. Não se trata de castigo, nem em absoluto, mas de consequências. É o que estamos a falar. Qualquer prejuízo que causamos a nós mesmos ou a terceiros ocasionarão consequências inevitáveis na própria vida. Isto é a lei divina. E para qualquer benefício que distribuamos, gerará méritos e benefícios correspondentes ao nosso próprio caminho, ainda que haja ingratidão dos beneficiados. Passamos a entender, portanto, que fazer mal a quem quer que seja nunca será compensador, pois sempre responderemos por um mal que causemos, inclusive a nós próprios. E, do mesmo modo, toda a felicidade ou tranquilidade que proporcionamos ao próximo redundará, inevitavelmente, em bem para nós próprios. Não é por outra razão que Jesus ensinou a perdoar. O ódio alimentado, a vingança executada ou a perseguição contumaz a qualquer pessoa redundarão em estágios de sofrimento e de dor a seu próprio autor. Perdoando, libertamo-nos. No texto onde dizia, onde existe uma falta, poderá haver muitas perturbações quando queremos o nosso bem, prejudicando os outros, atraímos inevitavelmente que pessoalmente nos dificultam as nossas ações e pensamentos. E aqui peço imensa desculpa que estou a tentar. Aqui um problema com o computador. Peço imensa desculpa. Tudo isto que nós falamos não deixa de ser algo que devemos pensar, porque nem tudo aquilo que nós queremos, que nós desejamos, nem tudo não é somente benéfico e pode não ser benéfico para nós, mas também nós temos que pensar nos outros também. Foi isso que Jesus nos ensinou. É isso que eu falei há pouco que os médicos são. Tem que ajudar os outros e não é simplesmente utilizar o seu orgulho, o seu status social para poderem fazer aquilo que pretendem. E com isto chegamos ao fim do capítulo 13. Quero agradecer ao nosso mestre, nosso irmão maior, por este momento de paz, de amor, de discernimento que eu senti e que todos sintam quando ouvirem este estudo deste capítulo. Muita paz para todos vós e que assim seja. Obrigado por terem estado comigo. Muita paz, muito amor. Até breve.